Fala aí, Iago, tá calor? Outra coisa, você tá até de camisa normal, camiseta? Tá aparecendo a brisa? O cara tá tirando o EPI com uma janela aberta pra ele e não tem... Sem guarda-corpo. Tá vendo a brisa aí, ó? Tá certo, cara. O jeito é viver perigosamente. Bom, pessoal, bem-vindos aqui à Casa Morro Azul. A gente tem como atualização aqui hoje as esquadrias, né? Então, essa daqui é a esquadria, né? De porta de um dos quartos. E aí a gente usou esquadria de alumínio. Então, o que possibilita grandes vãos, né? Uma facilidade bastante grande aqui, ó, de manuseio dos trilhos. E por que eu estou mostrando isso? Porque quando você usa esquadria de alumínio, certo? Você tem esses montantes, que são o que sustentam o vidro, tá? Então o vidro, ele está todo flutuando dentro, entre uma esquadria, né? Um montante de alumínio. E aí, por conta disso, eu tenho uma esquadria que, embora ela seja bastante clean no visual, ela tem essas espessuras que normalmente são de 5 centímetros, tá? Dos montantes. Comparativamente à janela de vidro temperado, vidro blindex, que eles chamam de vidro engenheirado, em que o vidro é mais espesso. Então aqui eu tenho um vidro, ó, de quanto que tá vendo aqui? 6 milímetros? Eu acho que é um vidro de 6 milímetros ou de 4 milímetros, não está escrito aqui. Mas num vidro engenheirado eu teria um vidro de 12 milímetros, né? No mínimo 10, porque o vidro tem que conferir resistência para se autoportar. E aqui não, aqui ele está pendurado no montante que é a esquadria de alumínio. Então quando você quer um desenho muito limpinho, você usa o vidro temperado. Quando você precisa de uma vedação melhor ou de uma facilidade melhor no manuseio, porque esse tipo de estrutura é muito melhor, né? Aí você pode usar o vidro em esquadria de alumínio. Então, por exemplo, aqui, né, ó, a gente subdividiu esses grandes vãos em 3 pedaços. Então, por questão de segurança, esse é fixo. E aí eu tenho basculante maxiar. Então, essa janela aqui, ela consegue abrir até a horizontal, né? A gente tem essas 4 folhas que abrem completamente. A mesma coisa aqui desse lado, né? Para garantir ventilação cruzada, que eu tanto falo, né? Tem uma janela aqui e olha lá, uma porta lá do outro lado. Ah, tá chovendo, vai entrar água na porta. Eu tenho uma bandeira. Eu tenho uma bandeira que também bascula, tá? E aqui a gente tem um negócio interessante, né? Consegue pegar ali, Iago? O que é esse treco, hein, cara? Pessoal, Que se mexe. isso aí é o famoso sistema de cobertura Zetaflex. No caso aqui, o cliente optou por fazer elétrico. Eu poderia ter uma alavanca aqui que eu abro e fecho aquelas aletas. Cada aleta daquela é uma calha. E ela vai jogar a água para o coxo, onde tem depois o condutor de água. E aí qual que é o objetivo? Pega lá embaixo, fazendo um favor, Iago. Ali a gente vai ter o famoso jardim que vai estar na parede de pedras, né? E a ideia é que esse jardim, obviamente, seja iluminado. Aí dá para ver claramente na imagem o tanto de luz zenital, ou seja, vinda do teto, que eu tenho nesse jardim. E aí eu posso controlar a quantidade de chuva que eu permito entrar através dessa cobertura, né? Eu tenho as aletas, eu abro ou fecho essas aletas e aí entra mais ou menos água, porque o efeito que a gente quer, nesse caso, é que a pessoa lá na sala veja a chuva cair dentro da casa dela, através dessa parede onde vai ter um jardim, sem molhar lugares que não são desejáveis, como por exemplo o piso da sala. Mas o jardim, ele vai ser molhado com a chuva e obviamente você vê numa parede de 7 metros de altura, a hora que a água bate aqui, ela entra aqui, ela vai batendo nas pedras e aí até chegar lá embaixo, ela dissipou bastante. Mas
você tem a opção de fechar. Agora, isso foi ideia do arquiteto ou do cliente? Porque dificilmente eu chegaria no meu arquiteto e falaria assim, cara, eu quero uma Eu casa quero tomar que, uma chuvinha na escada. que chove lá dentro. Exatamente. Então isso foi uma proposta que eu fiz para o cliente, que ele, como é um cara cabeça aberta, ele topou, adorou a ideia. Então assim, você imagina aqui, aí pessoal, é importante, quando a gente fala da arquitetura da felicidade, é a gente ter contato, por exemplo, com o início do vídeo que eu mostrei ali, a brisa do vento batendo quando eu abro a porta. E o spray de água da chuva, eu não quero me molhar. Cara, beleza, respeito, mas você já tomou chuva? Dificilmente você vai tomar chuva e vai ficar nervoso. Você vai achar muito bom, porque é uma coisa que faz parte da natureza e te conecta com ela. Então, se você tiver aqui, veja bem, essa parede, pessoal, tem 1,5 m de profundidade. Então a água que vai entrar nessa escada aqui, ela já está muito dissipada, né? Eventualmente numa chuva que não seja tão forte, é um sprayzinho, de repente nem tem água mesmo, mas a sensação de liberdade que você tem ao ver um teto aberto, né? E sentir de repente num dia de calor com chuva, aquele vapor de água, lembrando que o piso lá de baixo é concreto polido, não tem problema. Se ficar um pouquinho molhado e você consegue até puxar a água para o jardim depois. Isso eu estou falando num caso extremo, porque na prática eu vou voltar aqui um dia chovendo e eu vou mostrar que não chove na escada. Mas, se acontecer numa chuva torrencial, você fecha lá em cima ou você curte ficar molhado na escada. Então eu vou fazer uma enquete aqui, né? Se você morasse numa casa dessa, primeiro, você toparia? Você tem coragem? E se tiver, você queria tomar uma chuvinha num dia de calor, subir na escada? Eu acho legal. Falando em controle das intempéries, o que é isso aqui, Iago? O que tem aqui em cima? A famigerada veneziana, né, pessoal? Só que essa não é uma veneziana industrial, essa é uma veneziana de alumínio com aletas muito mais estreitas, tá? E aí aquela pergunta que todo mundo faz, né? Eu vou morrer congelado no inverno rigoroso do Brasil? Mas eu moro em área de serra, eu moro no Rio Grande do Sul. Cara, mesmo assim, ninguém vai morrer congelado aqui não. E aí o que a gente faz? Em esquadria de alumínio, ó, você pode acrescentar uma folha que ainda não está com o vidro, né? Mas aqui vai ter um vidro. Então você vai ter um controle de deixar aberto ou fechado numa situação extrema, que eu não quero que a veneziana funcione. Beleza, daí eu fecho essa veneziana, tá? Então existem alternativas para você controlar o fluxo de ar. Eu acho, na maioria dos climas quentes, né, totalmente desnecessário, mas existe essa alternativa. Então assim, qual que é o meu recado? Você não precisa eliminar a veneziana com medo de que ali entre frio. Eu sempre falo que isso não ocorre, mas se ocorrer, coloca uma folha de vidro, beleza? Então deixa eu fechar aqui. E aí a gente vai finalizar o tour. Então aqui a gente tem, como é que chama esse cômodo aqui mesmo, Iago? O famoso quarto de roupas. Vestíbulo. Ó, telinha mosquiteiro, folha de vidro, beleza? Tem um pouquinho de iluminação. Banheiro, telinha mosquiteiro, folha de vidro, janela basculante. Aqui a banheira vai ficar no meio, tá? E aqui a gente vai ter também um controle de acesso a uma laje vegetada, que é um telhadinho verde de cacto que vai ter aqui. Detalhe para esse chuveiro que eu acho que vai ser duplo, né? Sim, é um box com 2 chuveiros de teto, bem observado, né? E aí aqui no quarto, né, pessoal, aquela vista mais bonita que a gente tem, ó, tá pegando a brisa, ó. Pessoal, o que é isso aqui, ó? Tá vendo o vento? Ventilação cruzada, entendeu? Então olha como que funciona, né? Essa casa, aquele negócio ali, ó, é preparado para ar-condicionado. Eu quero crer que ele não vai precisar usar, porque de fato essa casa ficou muito boa com relação à ventilação natural. Então eu tenho aqui uma esquadria de 3 folhas, né, de dupla abertura. Aqui depois vai vir um guarda-corpo, tá, pessoal? Ninguém vai cair lá, não. E aí
Você vê como que é leve, né? Para eu manusear essas esquadrias. O cliente falou para eu deixar fechado. E aí ficou o quarto com essa vista. E eu queria mostrar essa janelinha também. Quando eu faço janela seteira, né, que é uma janela estreita e alta, normalmente eu faço ela basculante. Mas aqui o cliente colocou 2 folhas de correr. E aí a minha preocupação era que ficasse muito estreito, porque aqui eu tenho 90 centímetros de largura, então cada folha ficou com uns 40 de área útil. Mas não tá ruim não, ó. Né? Até que dá uma aberturinha legal, então tá tranquilo fazer esse sistema de correr em janelas estreitas de 90. Então, pessoal, esse foi o tour da Casa Morro Azul, com a paredinha de pedra aqui atrás da gente, já aparecendo um pouquinho dessa sombra do Zetaflex, né? Ele já está instalado e a gente vai, na sequência, acompanhar o piso de concreto polido dessa casa e a instalação da escada, porque a gente ainda está com essa escada aqui, né, Iago? Eu achei que ia ser a definitiva. Eu gostei do estilo dela. A ideia é manter esse estilo. Então, pessoal, encontro você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.